Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma audição espírita e hoje nós vamos tratar do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nosso encontro hoje é falar da missão dos profetas. A nossa Isabel, mamãe, ela ensina o quê? O profeta é médium. Então, nós, médiums ostensivos, somos os profetas. Ué, como assim? É isso que nós vamos conversar hoje, depois da nossa prece de abertura, para que nos ajude no nosso estudo. Pedindo a Jesus a orientação necessária para conhecer um pouco mais a palavra de Deus por intermédio do Evangelho, que ele tão bem explicou a todos nós, que ele exercitou, mostrando que o caminho é ele, Jesus, que faz exatamente o que determina o Criador. Auxilia-nos, Mestre, então, no nosso estudo de hoje, considerando que vivemos tempos difíceis ante a modificação planetária que já vai a meio. Pedindo autorização ao diretor espiritual dos trabalhos de hoje, damos por abertas as nossas atividades. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, hoje é gravado, que sabe qual que é, né? A sogra resolve chegar no horário do nosso programinha. O que eu vou fazer? Mateus, primeiro os teus, mas eu não posso deixar os meus amigos na mão. Então eu vou deixar hoje gravado também, não haverá chat, portanto, mas deixem o seu comentário para a gente poder interagir, deixem o seu gostei ou o seu não gostei, para que possamos ir conversando ali pelos comentários, para elucidar alguma coisa que tenha ficado obscura, ou simplesmente para tirar alguma dúvida, tá bom? Dentro das minhas possibilidades de responder. Se for alguma coisa muito complexa, paciência, né? Lá vou eu procurar o livro, mas eu respondo, tá bom? Então, a Isabel diz que o médium é profeta. Então, nós, médiums ostensivos, somos profetas. E aí é que temos um problema seríssimo. A responsabilidade daquilo que falamos, que externamos, das nossas atitudes, dos nossos estudos, tudo isso. Como nós nos comportamos no dia a dia. Nós vamos aqui ao Evangelho. E aqui o Chico, no livro Evangelho de Chico Xavier, eu trouxe aqui uma coisa muito importante, que no Brasil, né, nós passamos por uma situação muito difícil, e aí fica um lado xinga, o outro lado xinga, e aqui o Chico tem uma orientação para nós. E por quê? Isso tem muita coisa a ver. Queira ou não queira, sempre tem um pouquinho de política no meio. Emmanuel era um senador, sempre gosto de dizer isso. Leon Denis escreveu um livro indicando o caminho correto a seguir, e Jesus nos traz sempre a velha máxima. Em qualquer lugar há falsos cristos, há falsos profetas. E como é que eu vou descobrir quem está certo? Quem está agindo de acordo com o Evangelho, aquele que sempre fala a verdade, porque a verdade dói, aquele que se comporta como alguém que teme a Deus, não é um temor medroso, mas é um temor de respeito, aquele que caminha conforme a determinação de Jesus. Esse é a que devemos seguir, a pessoa que devemos seguir. Vamos lá. Então vamos lá. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces, famintos, né? Conhecê-los-eis pelos seus frutos, por aquilo que eles dizem, por aquilo que eles fazem. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus,
e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Quem vai fazer isso é Deus. Nós apenas podemos abandonar a árvore à própria sorte. E, claro, fazer uma oração por ela, como o Chico vai nos ensinar daqui a pouquinho. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus 7, 15 a 20. E aqui vem Kardec nos orientando. Missão dos profetas, missão dos médiuns, atenção, missão daqueles que têm por obrigação junto a Deus, por missão, orientar pessoas, ajudar pessoas, fazer a palavra de Deus fluir. É isso que o profeta faz. Atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem mais ampla significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Por isso que a Isabel diz, o profeta é o médium. Então nós revelamos às pessoas os mistérios da vida espiritual. Nós apresentamos aqui o espiritismo, nós vamos às mesas de desenvolvimento mediúnico e de lá vimos com algumas informações dos mentores, não o que acontece na sala mediúnica que ali nós estamos auxiliando, e quando se auxilia, não se fala o que acontece lá, certo? O psiquiatra não sai por aí dizendo tudo que o paciente dele fala. O advogado, muito menos. O padre no confessionário, jamais. Então, nós médiuns, enquanto psicofônicos ou orientadores nas mesas de desenvolvimento, o que chamam comumente de mesas de desobsessão, nós não podemos falar, porque são os pacientes que estão conosco. Agora, nós podemos falar aquilo que o mentor, no final dos trabalhos, nos orienta, trazendo as palavras do mundo espiritual, conforme o Kardec indica aqui. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Nenhum espírita faz predições, salvo os grandes espíritas, como Chico Xavier, né? O nosso Divaldo Franco, ele nos traz muitas orientações do plano espiritual, orientações. Nenhum prevê o futuro, só o Chico que dizia o que ia acontecer. Não vem ao caso agora, mas em outro programa eu já falei e vou voltar a falar mais adiante. Não no de hoje. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus, a de fazer predições. Foi por isso que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães, reunidos, lhes cuspiam no rosto, lhes deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Adivinhe. Jesus não é adivinho. Ele conhece tudo o que se passa. Não vai se rebaixar a uma coisa ridícula como essa. Como nós, quando nos rebaixamos na busca de pitonisas, de centros que vão nos dizer o futuro, de pessoas que prevêem a sorte. Nada disso não existe, tá? Desculpem, mas isso não existe. Um espírito zombeteiro vai prever tudo. Um espírito sério, não. Porque isso não existe. Se eu sou espírita, eu não vou esperar que um centro espírita me diga tal e tal coisa. O orientador pode nos dizer alguma coisa, mas no sentido de nos colocar no bom caminho. Não dizer que eu vou ganhar na loteria amanhã. Certo? Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, que por intuição, quer por revelação, quer por intuição providencial, a fim de transmitirem avisos aos homens. Veja, aí a missão deles é essa. Os profetas clássicos que nós conhecemos, como o nosso Isaías, que eu trouxe semana passada, com palavras de 3.000 anos atrás, tão atuais como se ele tivesse falado há 5 minutos. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos,
o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Não é o nosso caso enquanto médiuns, tá? Nós devemos orientar as pessoas de acordo com o que lemos, de acordo com o nosso conhecimento. O espírita precisa ler, o espírita precisa conhecer. O passista não pode simplesmente dar passe e não ler, porque ele precisa saber como aquilo se dá. E aqui o Chico, ele vai dizer o seguinte: devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Atenção para essas palavras. Vou repetir. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade toda. Então, não é só o político, é aquela pessoa que tem autoridade. Aquela pessoa que tem autoridade que, ao invés de ajudar, prejudica, ao invés de se pautar pelas leis divinas, cresce maior que Deus. O Chico tem a informação aqui para nós. Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos, veja que ele não fala políticos, homens públicos, ou seja, qualquer autoridade, inclusive administrativa, como ele diz aqui. Qualquer âmbito administrativo dos três poderes. Tá? Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos na Terra em lastimável situação na vida espiritual. Eu estou parando de esquentar a cabeça com certas coisas. Enquanto jurista, eu não me conformo. Enquanto historiador, eu sei o que acontece com os tiranos. A história já nos mostrou o que acontece com os tiranos. Enquanto espírita, eu não posso perder a fé e eu preciso orar por eles, especialmente por aqueles que prejudicam o nosso país, porque pretendem atrasar a missão, mal orientados por espíritos menos felizes. Eles pretendem atrasar a missão da Terra, mas não vão atrasar porque Jesus vai obedecer o que determinou Deus. O planeta, a natureza, segue leis divinas e imutáveis. O que o planeta fará é aquilo que Deus já predeterminou. Não é porque Deus, agora eu cansei, vou fazer isso. Não. Já está pré-determinado. Como o professor Paulo Rossi nos dizia, isso aí já tem uma programação pronta, como cada um de nós já vem com a sua programação. Nós modificamos a programação de acordo com o nosso livre-arbítrio. A natureza, ela segue a programação divina. Jesus sabe exatamente o momento que vai começar a atuar. Ele nos disse lá atrás, só Deus sabe a hora do fim. Como o fim já chegou, porque estamos já pleno meio da regeneração, Jesus sabe exatamente a hora. Olha, agora acabou. Como o Divaldo falou semana passada, um bichinho acaba com a gente. É o suficiente. Uma feridinha de nada. Eu conheço um amigo, não vou dizer quem é, que eu admirava muito, e ele foi a um dentista, num local muito famoso. Uma bactéria acabou com ele em um mês. Pegou no dentista. A culpa é do dentista? Não. Era a programação dele, tudo certo, nada, não estou falando nada de falta de asepsia, nada disso. Uma bactéria acabou com um homem que era um elefante de forte. E aí? Então, Deus sabe o que faz. Devemos orar pelos nossos homens públicos, especialmente aqueles que não fazem o que o Evangelho determina. São os falsos cristos e os falsos profetas da administração pública. E enquanto nós aqui, falando, eu vi outro dia um programa que, eu não vou dizer o nome, não vou dizer, houve uma indicação de quem tenha sido Dom Pedro II, de quem está hoje Dom Pedro II e Princesa Isabel. Ridículo, ridículo, sem qualquer base e pela
pelas atitudes das pessoas que estão encarnadas, Dom Pedro II e Princesa Isabel estariam retrogradando em progresso. Isso não existe. Nós não retrogradamos, nós marcamos passo. Então, impossível. Dom Pedro II e Princesa Isabel já estão passos adiante dessas figuras que disseram que era a reencarnação deles. Agora, como é que eu sei? Falsos cristos e falsos profetas, só estudando para saber isso. Só conhecendo o Espiritismo, a lei de não retroagir no conhecimento e no progresso. E, especialmente, na moralidade, porque a moralidade das duas figuras é sofrível, para dizer o mínimo. Então, jamais Dom Pedro II e a Princesa Isabel seriam essas figuras. Dom Pedro II, sim, conforme o Chico já orientou, vem para ser presidente do Brasil na regeneração. Então, em 2057, ele já estará eleito para presidir o Brasil. Eu acho que, salvo engano, a eleição é em 54, que ele será presidente da República. Certo, Emmanuel, em 35 já será senador. Então, em outro programa, eu vou adiantar um pouco a esse respeito. Então vejam que o Chico manda orar pelos homens públicos por causa disso. Porque amanhã os espíritos de escola já estarão na administração pública. E os falsos cristos de hoje, como é que eu vou saber quem são? Jesus falou aqui. Quem tem bom fruto, dá bom fruto. Quem tem fruto ruim, dá fruto ruim. A hipocrisia é o principal desses frutos ruins. A demagogia é também outro desses frutos ruins. A mentira é o super fruto ruim. Aqueles que agem de acordo com a lei de Deus, aqueles que agem de acordo com o Evangelho, esses são os homens que devem levar a nação adiante, que devem nos servir de exemplo. Aproveitemos as palestras do Divaldo. Vamos usar aí o YouTube procurando as palestras do Divaldo, que elas estão muito atuais. Ele está fazendo palestra já nos preparando para a fase aguda da regeneração. Certo? Muitos espíritos já reencarnaram, bons espíritos, e outros estão para reencarnar, como o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Então, o mundo espiritual já está vindo para o Brasil para preparar a pátria do Evangelho. Cabe a nós adiantar o trabalho deles. Portanto, rezemos pelos homens públicos e nós nos pautemos no Evangelho para poder escolhermos os homens certos para dirigirem o país. Não falo do mundo porque não votamos no mundo, né? Mas preparem-se, porque o coração do mundo já está se iniciando. Muitos outros povos virão para cá. E nós devemos seguir o que diz o Evangelho. Seguir o que diz o Chico, que para nós é um profeta. Já predisse o futuro. Ele disse o que vai acontecer. Então nós já bem sabemos o que vai acontecer. No mais, sigamos o Evangelho. Quem mente, quem é hipócrita, quem abusa da sua autoridade, quem é demagogo, quem pisoteia as leis, quem não segue o Evangelho para as suas atitudes, é um falso profeta. Flávio, e quanto a nós, eu que estou falando aqui, eu tento o máximo que eu posso. Vocês imaginem, há momento já, enquanto advogado, já disse que não faria muitos processos porque eu sabia que a pessoa não estava correta. Certo? Me custou muito isso aí. Muito. Mas eu acho que eu não posso ir contra a minha consciência. Não posso, não vou, não quero, nem por status. Prefiro ficar aqui com os nossos amigos, conversando no YouTube, falando no telefone de vez em quando com eles, encontrando para um café, do que ter um status e seguir o mau caminho, o falso profeta. Graças a Deus por tudo que eu passei de dificuldade para não ferir a minha consciência enquanto espírita. Pensemos nisso. Dói agora.
como na nossa conversa de semana passada, bem-aventurados os aflitos, né? Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, o que é meu caso, porque eu devo ter errado muito lá atrás, então eu fiquei com fome e sede de justiça e eu vim aqui provar a justiça divina. Provar no sentido de degluti-la, tá? Não provar a Deus. Ninguém prova a Deus. Isso está nas Escrituras. Não tenteis ao Senhor teu Deus. Eu vim provar aquilo que eu pedi. Eu tinha fome e sede de justiça, estou bebendo e comendo justiça. Ou seja, aprendendo a não ser tirano, que eu devo ter sido, né? Não é porque eu morria em 10.000 encarnações, né? O doutor Inácio que diz isso para nós, que eu virei um santinho no século 20 para 21. Não, eu vim exatamente neste momento para testar aquilo que eu aprendi no mundo espiritual. Tenho minhas falhas, né? Agradeço a Deus pelos amigos que eu conquistei, apesar de todos os meus defeitos, e peço a Deus que continue me orientando para que eu não caia novamente e mais uma vez tenha que permanecer num mundo de provas e expiações. Não quero. Como eu gosto de falar para a nossa aula do Guilherme, eu quero ir para Júpiter. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou. E eu quero encontrar todo mundo lá. Tá bom? Semana que vem nós vamos falar sobre Júpiter. Algumas coisinhas sobre Júpiter na questão relacionada à encarnação. Temos aí a orientação da Revista Espírita. Então é isso, pessoal. Hoje é gravado. Deixem seu comentário. Curtam. Quem não estiver inscrito, se inscreva. Compartilhem para que outras pessoas possam se inscrever também. Até a próxima. Que Jesus nos abençoe.